Yeah. Salve, salve, rapaziada. Marquezine na área. Passado o carnaval. Porra, tava com uma saudade de vir aqui, trocar uma ideia, falar um pouquinho do Vasco. Acho que a gente tem muito o que falar. Queria pedir pra quem é de vocês, ativem aqui o sininho, dá o joinha pra gente. Os 3 Czinhos mágicos que eu sempre peço. Curtir, compartilhar e comentar. Então dá essa moral pra gente aqui. Sigam a gente lá nas redes sociais, @SerVascoOficial. C de cerveja, cerveja mais Vasco é a nossa Ser Vasco. Então dá essa moral pra gente lá nas redes sociais, essa moral pra gente aqui. Coloca nos comentários o que vocês concordam com a gente, o que vocês discordam. E aí, como eu falei, compartilhem para cada vez mais gente, para que o YouTube entenda a relevância do nosso canal e a gente ganhe cada vez mais visibilidade. Dito isso, vamos falar um pouquinho do nosso Vasco. Então, todos esses dias aqui sem fazer um vídeo, me trouxe algumas reflexões. Então, acho que o Vasco passa por um momento muito difícil. Então, tem sido muito meu tom nos grupos de WhatsApp a respeito do Vasco, que tem deixado a gente num clima muito desolador, muito preocupante. A gente começa a ver cada vez mais movimentos. Enfim, não estou querendo avançar muito nas coisas que eu queria falar. Prefiro ordenar. Então, queria passar primeiro pelo desempenho individual e coletivo dos jogadores. Passar um pouquinho pela comissão técnica, principalmente ali na figura do Carille. E aí sim, chegar um pouquinho lá no alto escalão, vamos dizer assim, que talvez seja, né, acho que o grande guarda-chuva de problemas do negócio que acaba irradiando para baixo na comissão técnica e nos jogadores. Então, quando a gente fala dos jogadores, de performance individual, performance coletiva, a gente tem visto o Vasco jogando muito mal, muito sem alma, esse ano principalmente, né? E aí eu vou focar nesse ano, que eu acho que é o que mais importa. Acho que até o ano passado a gente falou aqui de forma muito maçante de toda essa oscilação. E eu acho que quando a gente fala de 2025, de uma certa forma, a gente não vai estar falando nada de muito diferente do ano passado, não. Então a gente vê um elenco que vem sendo montado de forma muito pouco planejada, de forma em que vai se entendendo até quando existe orçamento, até quando não tem. E aí mira em jogadores questionáveis, gasta recurso com jogadores questionáveis. Já aconteceu isso na janela do ano passado e está acontecendo na janela desse ano. Pedrinho, inclusive, bancando nominalmente alguns, como Maxime e Jean Davi. E são jogadores que só ali foram 25 milhões gastos e que hoje nem relacionados são, principalmente o Maxime. Né? E aí a mais recente contratação, né? Claro, quando a gente passa pelo Nuno, me parece ser um jogador de grande potencial. O Lucas Freitas também, para ser muito justo ali com o zagueiro. Se bem que quando a gente fala da saída do Léo Pelé e da chegada dele, ainda não consegui ver uma diferença tão significativa. Apesar do Lucas Freitas estar jogando bem, na última partida contra a Mulambada realmente foi muito mal. E aí quando a gente vai para o Lloyd Augusto, que é uma contratação folclórica, eu não quero muito entrar no mérito, que eu acho que dispensa comentários, acho que a galera que entende bem do negócio já falou muito bem como é que é um jogador que se manifesta nas redes sociais, como se manifestou antes de vir, pisa no Vasco, e aí talvez não por acaso não surpreendeu as atuações dele nesses primeiros jogos. Então, como eu falei, uma montagem de elenco bem precipitada que acaba culminando numa formação de time em que a gente vê uma preparação física se arrastando, questionada, né? Um preparador físico que já está ali há alguns anos e mesmo com o Vasco vindo mal fisicamente nas últimas temporadas, de novo, a gente mal fisicamente, tomamos um banho de bola da Mulambada. E aí discordo de quem se prende somente à diferença técnica dos dois times, dos dois elencos. Eu acho que a gente vai ver no Fla-Flu do primeiro jogo, agora nessa quarta. Tenho certeza que a gente vai ver o time do Fluminense competitivo, jogando com os caras. Eu falo o time do Fluminense porque é um time que, para mim, está nivelado com o nosso elenco. E a gente vai ver um time dos caras competitivo e batendo de frente com a Mulambada, como deveríamos ter feito. Tem faltado essa alma, muito sintetizada ali na figura do Coutinho, que mais uma vez saiu machucado. Mas ainda assim é um jogador que ainda não conseguiu brilhar. Paia, que eu acho que, falando um pouco dele, e aí para que seja um ensejo de eu falar um pouquinho da comissão técnica, é um cara que realmente está devendo demais. Se já não fazia tanto, se já estava devendo até a temporada passada, nessa temporada tem feito muito menos, mas eu acho que também o que tem feito com ele, e aí não dá pra gente não levantar um pouquinho essa questão de que me parece que estão fritando um pouco o Paia também, de uma certa forma, para que nesse compasso de chegada ao fim do contrato dele, que ele saia meio que pela porta dos fundos, para que não haja uma pressão da torcida para que ele renove, por uma questão realmente orçamentária. E aí eu não sei se o Carille já tem uma orientação para que, né, deixe ele encostado, tanto que o Carille tem colocado ele nos finais dos jogos.
de novo no último jogo, inclusive o Coutinho quando saiu machucado, quem entrou foi o Lloyd Augusto, nem foi o Payet. Então será que existe um processo de fritura com o francês? Volto a dizer, não quero entrar no mérito sobre ele estar jogando bem ou não, ou sobre ele ter que sair ou não agora no meio do ano. Talvez eu até acho que sim, mas eu acho que está existindo sim esse processo de fritura e que passa um pouco pelo Carille, como eu faria aqui. A gente fala da performance individual dos jogadores que não tem acontecido e passa também por um técnico que já foi questionado ao vir para o Vasco, e realmente tudo que a gente escutou lá da torcida do Santos, enquanto ele comandou o time deles na Série B do ano passado, realmente vem acontecendo aqui, problemas de coletiva, problemas de um time que não produzia, de um time que jogava feio, de um time que faltava ali competitividade dentro de campo. Então tudo que a torcida do Vasco, da torcida do Santos, enumerou na ocasião, realmente vem acontecendo com o Carille. É um cara que não deu liga, é um cara que incomoda o semblante dele quando ele vai para uma coletiva, e não dá pra gente não dizer que tudo isso, de uma certa forma, impacta em ele não conseguir extrair o que deveria de alguns jogadores que têm potencial. Porque se esse time do Vasco, alguns jogadores a gente questiona, eu acho que tem alguns jogadores também desse time titular que podem entregar mais, não estão entregando, e tem responsabilidade dele sim, mas eu acho que também tem uma responsabilidade grande do Carille, que não me parece extrair o potencial que os jogadores do Vasco que estão lá podem entregar. Então, falando dos jogadores, falando um pouco do Carille, a gente chega um pouco na gestão ali, no alto escalão, Pedrinho, companhia, que eu acho que é o ponto mais nevrálgico dessa história, o ponto mais sensível, né? O que seria julgado até nessa quarta-feira, o Vasco conseguiu adiar por alegar que não existe nenhum representante lá da 777, enfim, questões mais jurídicas, mais técnicas. Eu sei que não vai acontecer o julgamento agora nessa quarta-feira, a audiência, e a gente vê um Pedrinho que tem ainda grandes intenções, é um cara muito correto no que faz, mas talvez ele, nessa ebulição política que começa a se acentuar no Vasco, porque a minha opinião é essa, de que todos os movimentos que a gente está vendo agora, seja de entrada, seja de saída, não vão entrar em nomes, porque isso não passa só pelos nomes que efetivamente estão na política. Às vezes você tem uma mudança de função que aquela decisão ela acaba sendo política, mesmo envolvendo, em alguns momentos, os políticos, que não são os políticos em si. Então, tudo no Vasco é uma decisão política, tem peso político, o xadrez daqui a pouco começa a se formar. Eu acho que isso é um problema para o Pedrinho, né? É uma pressão externa que o Pedrinho acaba enfrentando, mas quando a gente vai também para a parte interna do Pedrinho, eu acho que tem alguns pontos ali que são importantes ele administrar, e principalmente, né, acho que se o Pedrinho quer ver um Vasco com um futuro promissor, o Vasco precisa de definitivamente ser vendido. E a gente sabe, né, ou a gente pelo menos desconfia, que dentro do grupo do Pedrinho existe o que existe fora do grupo do Pedrinho, que é grupo dividido, com ideais divididos, com perspectivas diferentes. Então alguns acabam, por exemplo, não sendo entusiasta de uma venda do Vasco, por entender que talvez uma recuperação judicial viabilize o clube enquanto associativo, e uma ala em que diz que o clube precisa ser vendido, sim, que o futebol precisa ser vendido, já que é a única forma da gente se livrar dos abutres e realmente ver o Vasco na mão de profissionais. Que, na minha opinião, eu acho que o grande critério que o Vasco tem que utilizar para poder vender é a procedência de quem quer comprar. O valor é importantíssimo, mas que não se pese mais do que a procedência de quem quer comprar. Porque talvez um Vasco desvalorizado hoje pode ser um Vasco valorizado daqui a um tempo, estando na mão de gente que a gente sabe que tem conhecimento e capacidade para fazer o Vasco voltar a ser do tamanho que ele é. Então, o Pedrinho tem esse grande desafio, mas é ele que está sentado lá na cadeira, é com ele que a gente precisa contar, e eu acho que nesses próximos 20 dias, até o Vasco estrear no Brasileiro, vai ser um período importante do Pedrinho se posicionar, do Pedrinho tomar as decisões que tem que tomar em todos os aspectos, seja no aspecto que ele entenda como política internamente, como alguma mudança no futebol que aconteça, avaliação ao trabalho do Carille, que eu acho que é importante fazer nesse período, muito importante. Acho muito difícil que eu mexa no Carille, né, até a estreia do Brasileiro, mas quase que cravo que o Carille, para mim, não chega na 10ª rodada. Mas são decisões importantes que o Pedrinho tem que estar tomando, saneamento de elenco. Então o Pedrinho, importante que ele tenha que voltar atrás, não vejo problema nisso. Então, jogadores que ele fez questão de elogiar, por que não que ele volte atrás e realmente ele faça um saneamento qualificado nesse elenco do Vasco, porque a gente vem para uma nova etapa, para novos desafios, que é o Campeonato Brasileiro, que é a Sul-Americana, que já a gente tem o sorteio, que é uma Copa do Brasil, que já começa a entrar os times fortes, mesmo o Vasco caindo no pote 1, pegando teoricamente a galera do pote 2, que tá menos ranqueada.
mas são grandes desafios que o Vasco tem pela frente. E o Pedrinho é determinante, tudo que ele vai fazer ao longo desse mês de março, para que torne o Vasco diferente, mas que o principal, Pedrinho, venda o futebol. Em nenhum momento pense, por favor, que há uma possibilidade do futebol do Vasco dar certo enquanto associativo. Se voltarmos para os abutres, e aí eu não estou me referindo à chapa de ninguém, à frente de ninguém, não estou me referindo a absolutamente ninguém, que a carapuça sirva para cada um. Mas, ao meu ver, se o Vasco permanecer no associativo, estaremos com dias contados. Que o Pedrinho possa, de fato, refletir sobre isso, e mesmo com alguma pressão interna que possa estar surgindo, que ele opte e venda o Vasco, que é importantíssimo para que a gente volte a estar no lugar que a gente merece. Beleza, rapaziada? Então, de novo, pedir para que vocês deem essa moral pra gente aqui. Coloca aqui nos comentários se você concorda, discorda de tudo que eu tô falando. Dá o joinha, compartilha aqui os nossos conteúdos. E nas redes sociais, @SerVascoOficial. Se é de cerveja, cerveja mais Vasco é a nossa cerveja. Então, rapaziada, um beijo no coração de todo mundo. Tô de volta depois do carnaval, cansado, até com a voz meio aqui, meio falhando. Fiz questão de vir aqui para bater esse papo com vocês e mandar um beijo para todo mundo. Semana maravilhosa para todo mundo, que tenhamos dias melhores, apesar de eu não acreditar. Vamos ver como é que fica. Um beijo no coração, isso aqui vai ser sempre Vasco, porra.